eu fico observando a gente chegando aqui para rezar, né? Fico vendo gente de toda idade, a turma chegando correndo, vejo que a turma está chegando ao trabalho. E todo mundo na busca da caminhada espiritual, né? Porque a nossa caminhada espiritual é um processo de maturação. A gente vai amadurecendo na vida humanamente e espiritualmente. E o nosso grande orientador, nosso grande mestre, né? Quem ensinou para nós, quem se encarnou, fez homem, se fez homem. E veio nos ensinar como que se vive, se chama Jesus. Então, o quanto que a gente precisa estar atento a tudo que Ele nos diz, para que a gente possa aprender, para que a gente possa ouvir as coisas que Ele diz, para que a gente possa colocar isso diante da nossa vida e falar como é que é o caminho. A nossa vida espiritual ela tem um começo, né? Ela começa quando a gente toma consciência que é filho de Deus. Enquanto a gente não toma essa consciência que tem um Pai, a gente fica um pouco perdido. Mas quando a gente toma consciência, o padre estava dizendo no início, que nenhum de nós é fruto do acaso, mas somos todos sonho de Deus, um projeto de amor de Deus. Então Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. Ele sonhou com cada um, por isso estamos aqui. É um sonho dele. Para cada um de nós, ele deixou uma missão, deixou um desejo que a gente realizasse. E sabemos que estamos aqui, vamos voltar para casa. E às vezes é esse processo que a gente esquece, né? Que vamos voltar para a casa do Pai. Que cada dia que a gente vive, falta menos um. Mas isso a gente não gosta nem de pensar, né? Fala, filho, esse assunto é ruim, a gente não gosta de falar disso. Mas no Evangelho de domingo, de Mateus, Jesus falou assim: procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Isso é uma parábolazinha, pequenininha, facinho de entender, porque Jesus coloca as coisas com muita clareza, muito simples. Então ele coloca, procura reconciliar com o teu adversário. Na verdade, o que ele conta é que tem duas pessoas caminhando, e estão indo ao encontro, estão indo para um tribunal. Dessas duas pessoas, uma é um de nós. Então nós estamos caminhando, porque isso aqui é a vida. Enquanto estamos caminhando, tem alguém que caminha conosco, que é Jesus. Então aqui a história é, eu e Jesus estamos caminhando para voltar para a casa do Pai, que alguém está nos orientando. Então ele fala, enquanto você está a caminho, procura reconciliar. Com quem? Com Deus. Porque o Senhor, quando nos coloca aqui, Ele nos deu tanta coisa bacana. Ele nos deu um coração que, na verdade, é o nosso paraíso. Mas todos nós temos a experiência do paraíso e todos nós temos a experiência da serpente que sussurra. Todos nós. Os padres da igreja dizem que o nosso coração, ele é a terra prometida, porque ele foi criado por Deus. Mas que o dia inteiro nós recebemos flechada dos babilônios, dos filisteus, dos essênios, a trazer alguma sugestão para nós. Mas que nós temos a liberdade de trabalhar tudo isso. Então procura reconciliar, é o que diz o Senhor. Porque eu sei, um sabe que está caminhando e que está errado. O outro sabe que está absolutamente certo. Então nós temos que entrar em acordo com Ele. Se eu entro em acordo com Ele, aqui se coloca como Ele sendo nosso adversário, mas Jesus não é o nosso adversário. Aqui porque é ex-adverso, Ele está à frente de nós. Ele está à nossa frente com os seus preceitos, diante de nós com a nossa consciência. Porque quem nos convence do pecado é um só, é o Senhor. Quando a gente entra em acordo com Ele, eu saio do lugar de réu e entro para o lugar, assento junto com o juiz. Porque, na verdade, enquanto a gente caminha, Ele é o nosso amigo. Porque Ele é amigo que só quer nos dar o caminho. Falar, vai por aqui, não entorta ali não, aquilo ali não vai dar certo. Seu pai, o nosso Pai, orientou a fazer isso. Então, é um caminho, porque Deus nos dá uma coisa chamada liberdade. Então, Filó, mas a gente vai pecar? Vai, porque como é que nós podemos fazer com os pensamentos que chegam, as sugestões que chegam para nós? Havia um discípulo que estava muito angustiado, um discípulo de Santo Antão, e falou com ele assim, eu não consigo dominar os pensamentos ruins que chegam a mim. Santo Antão falou com ele assim, então vem cá, vamos subir no telhado, e você vai pegar para mim o vento com a mão. Ele
tentou, como ia pegar o vento com a mão? Aí Santo Antão falou, da mesma forma como você não consegue pegar o vento com a mão, você não consegue ter domínio dos pensamentos maus que chegam, das sugestões ruins que chegam. Mas, existe os padres, né? Os padres da igreja, algo fantástico para a gente estudar, né? Eles nos comparam, eles dizem que nós somos como uma cidade. Dentro de cada um de nós tem um castelo, tem o mercado e tem a periferia. E que essas sugestões todas vão chegar sempre pelos nossos sentidos que estão na periferia. O que começa? A gente começa sempre, por onde que entra o pecado? Geralmente pelos nossos sentidos, né? É o que eu vejo, é o que eu vou pegar, é o que eu vou sentir. Então, os pecados vêm por aí, vão sentindo. Mas que eles, para que ele se torne um pecado, ele tem que entrar dentro do castelo. Então, eles estão na periferia, eles vão chegar no mercado com a negociação, até poder entrar no nosso coração. Então, existe uma caminhada, porque a sugestão chega. Olha o dinheiro que chegou aqui, menina, logo que chegou o dinheiro para você, o que você vai fazer com ele? Pai, eu vou guardar isso para mim. Hein? Não, mas esse dinheiro foi mandado para você para você depositar ali, ó. Não, mas ninguém vai ficar sabendo. Aí eu já começo a negociar. Eu começo a negociar com o pensamento e vou negociando com ele. Então, eu entro em negociação com ele lá no mercado, faço uma negociação louca com ele. Converso, mas isso está errado. Não, mas ninguém vai ficar sabendo, eu guardo no banco. E se alguém ficar sabendo e descobrir? E você entra em negociação, você passa horas discutindo com o pensamento. Horas discutindo. Você entra num colóquio, depois você vai lutar com ele, você vai combater. E aí tem dois caminhos. Porque ele pode se instalar no seu coração. E aí você ainda vai fazer o livre consentimento. Porque o sentimento que vai nos levar ao pecado, ele só vai virar pecado se você abrir espontaneamente a porta do seu castelo e falar, entra. Porque nós temos uma coisa que se chama liberdade. E o pecado é um livre consentimento da sua liberdade. Então, quando ele diz, não mate, não matar. Mas quando Jesus diz isso é a lei. Não adianta eu falar, eu não mato, mas se eu fico ali, mas eu estou com raiva daquela pessoa, o que eu vou fazer com ela? Na próxima oportunidade eu vou vingar. Eu vou pegar o pé, vou julgar, vou deixar ela cair. Não, mas eu vou vingar de algum jeito. Você passa horas meditando como vingar do outro. Está errado. Porque o que a gente gasta de energia e tempo com pensamento que não te leva a lugar nenhum. Mas o gasto de energia que você viveu é muito grande. Então nós temos, o que Jesus nos propõe é ir muito além de cumprir a lei. Mas é da vivência do amor, é de entender que somos irmãos. Porque todos nós vamos ser tentados todo dia. As turbulências da nossa vida, todo dia você vai ter que fazer alguma decisão que vai ser ou relacionada à decisão da sua liberdade de viver no mundo, ou de fazer opção por Deus. Todo dia isso chega para todos nós. Todos nós podemos cometer erros, nós podemos evitar que ele vire um pecado, mas a coisa pode ser tentada. Quando uma senhora, há uns 2 anos atrás, me ligou e falou, filho, eu estou fazendo o meu testamento, sou solteira, tenho muito dinheiro, e eu não quero deixar tudo para o sobrinho, que eu já estou deixando trem demais para eles. Mas se eu deixar dinheiro, vai dar morte. Então, eu estou te ligando que eu quero mandar um bocado de dinheiro para você. Ó, que espetáculo. Eu falei, misericórdia. Ela falou, o que você está precisando? Aí eu falei, vou saber do meu chefe que não sei o que nós estamos precisando. Aí fizemos uma opção pelos berços aquecidos, última geração, bacana. E eu falei com ela, é caro? Aí eu falei o valor, ela falou, não, vou mandar depositar na sua conta. Eu falei, vai que eu tomo afeição, né? Eu não sou melhor que ninguém. Dinheiro bacana, muito dinheiro, a gente passa até a mão. Fala, gracinha, não, posso não. Fala, não, aqui, ó, vou falar uma coisa. O chefe faz a negociação, que ele é ótimo. Eles vão na casa da senhora, recebem da sua mão, a senhora dá o recibo, assim fazemos. Pois ela ligou e falou, pode gastar mais. Falei, gente, que espetáculo que você é rico, né? Pode gastar mais, filho, ó, pode gastar mais. Gastei mais. Não, manda nada para mim. Ele vai na casa da senhora, recebe. Filho, mas você é bom. Não. E a fraqueza? Vai que a gente apaixona. É muito dinheiro, tanto de que é isso? Não, muito obrigado. Mas é porque a gente tem que ter uma vigilância do coração. Porque Jesus foi tentado? Foi. Quando a Bíblia cita três tentações, é claro que não foram 3.
né? Jesus passou a vida dele inteira sendo tentado como nós somos. Quantas turbulências na vida? Qual a diferença? Jesus tinha dado um sim incondicional a Deus. Nós estamos na dúvida até hoje. Eu fico com Deus, eu fico com o mundo. E uma hora eu estou de cá, outra hora eu estou de lá, e a gente não se decide. Então nós não fazemos. Por que está sempre chegando perto de nós as coisas? Porque nós não decidimos as coisas. Porque quando a gente amadurecer mesmo, as coisas vão continuar chegando? Vão, mas a gente já resolve elas de uma vez. Como é que Jesus resolveu? Jesus resolveu igual quando alguém te chama, você está trabalhando e fala assim, vão sair comigo? E você fala, não, não posso. Ponto. Jesus respondeu, não posso. Ele respondeu tudo com a palavra. Mas nós precisamos de aprender. Porque como a gente não tem conhecimento da Bíblia de ponta a ponta, não temos conhecimento. A gente deveria ler mais, para poder saber, revidar a cada coisa que chega, como a palavra de Deus. Da mesma forma, quando alguém quer fofoca, é um problema. Então, se alguém fala para o outro, você está sabendo disso? A gente tem que aproveitar para lembrar aquilo que Jesus falou para Pedro, quando Pedro queria saber o que ia acontecer com o João. Alguém lembra? O que Jesus falou para Pedro? Falou, o que você tem com isso? Você me segue a vida de Pedro, de João e de João. Quanto a tu me segue, esquece a vida do outro. Porque a gente fomenta, fala, não está sabendo? A última, e rende. E chega onde não deve. Aí nós julgamos, aí pecamos. E está escrito na primeira leitura do dia de domingo, que a ninguém Deus deu o direito de pecar. A ninguém Ele deu licença para pecar. Diante de ti está a água e o fogo. Escolhe a mão para o que você quiser. Por isso que é uma caminhada de maturidade, porque a vida vai nos iludindo, e nós vamos sendo enrolados. Fala o famoso, o que tem? Não é o famoso, o que tem? Mas o que tem é um pecadinho. É só hoje, Filó. É só uma noite. Há muitos anos atrás, antes de conhecer o marido, estava no hospital. E sempre as coisas vêm bonitas, arrumadas. Não vem entre mais ou menos. Aí eu recebi, um médico chegou perto de mim e falou assim, que hora que você sai do consultório hoje? Sexta-feira? Que hora que você vai sair do consultório hoje? Não tenho nem ideia, porque eu não olho a agenda de um dia para o outro, não sei. Por quê? Eu queria mandar um motorista, presta atenção no convite, Dom Juan de Marco ficou de queixo com essa. Eu queria mandar um motorista te buscar, te trazer para o aeroporto, a gente pega o avião e você escolhe o lugar que você quer jantar, eu te levo. Dom Juan de Marco deve ter ficado assim, como que ele conseguiu pensar nisso tudo? E eu falei, gente, mas que proposta belíssima. Fico lisonjeada, um homem bonito, arrumado, um convite desse, encantador. A pessoa que estava do meu lado caiu a boca, eu não consegui fechar. Fico muito lisonjeada, mas eu te agradeço. Falei, você não me leva a sério? Eu falei, tanto leva a sério, que eu queria te dizer que tem uma pessoa que vai ficar feliz demais com esse convite, encantada com esse convite, que deve ter muito tempo que você não faz, é sua esposa. Convide ela, porque ela vai ficar encantada com esse convite. Aí essa pessoa saiu de perto de mim e falou assim, eu não acredito que você está recusando um convite desse, Filó. Filó, presta atenção. Eu falei com a minha filha, presta atenção que você está esquecendo do convite. Filó, só hoje. Olha, Filó, vocês vão voar para onde quiser para jantar. Eu falei, minha filha, isso é ilusão, criatura. Cai na realidade. Filó, mas por que não? Por que não? Porque eu tenho um homem que me ama. O Anny já não está sabendo, não quem é? Eu falei, Jesus, criatura. O dia que você descobrir, o dia que você descobrir quem é esse, você não vai aceitar nenhuma migalha na sua vida. Mas enquanto a gente não tomar consciência de quem é que nos conduz, de com quem que nós caminhamos e para onde vamos, nós corremos o risco de nos perder. Porque é uma ilusão de cá, é uma ilusão de lá, e aí você vai vivendo de migalha, de miséria, porque você não toma consciência daquilo que você é. O quanto você é amada, sonhada, desejada por Deus, e que Deus tem um projeto inteiro para você. A gente não vive mentiras, a gente não vive migalha, mas a gente é filho do Altíssimo, é tudo na sua vida, e Deus é aquele que só tem o melhor para nós. O melhor. Então, ter a coragem de dizer não para as coisas. Pensa se aquilo te conduz a Deus ou não te conduz a Deus. Se não te conduzir, fala, fora. A gente tem que ter a coragem de dizer não. Há um santo muito interessante que fala, por que a gente faz tudo isso? Por que a gente ainda vive em dúvida
E por que a gente não vive mais, não reconciliado com Deus o tempo inteiro, vivendo em pecado ou perdendo tempo com aquilo que não nos leva a nada? Ele fala assim, chama Santo Efrém. Ele fala, que isso é popular, mas é muito interessante. Ele fala, no prato de sopa quente não cai mosca. Se a sopa esfria, a mosca cai. Na verdade, se o nosso coração estiver fervendo de amor por Deus, nada chega em você. Porque você é capaz de fazer opção por Ele, naquela hora dizer, eu não quero, porque isso não me leva a Deus. Eu jamais irei magoá-lo, eu não quero fazer isso por Ele, porque Ele só tem o melhor para mim. Mas falta em nós coragem. Sabe o que eu sinto quando eu olho para o grupo, para a humanidade católica, cristã? Que o povo está anêmico. O povo está vivendo de anemia espiritual. O povo é uma fraqueza sem fim. Vamos, fulano, rezar, estou cansado. Vamos fazer isso, estou morto. Estou preguiça. É uma luta. O povo não tem mais o ânimo de Deus, não tem o ânima, né, o espírito que nos conduz. O povo está sempre desanimado. Então não tem uma fé viva, não tem uma fé que contagia aquilo que eu falava semana passada para vocês. Mas é porque nos falta essa verdade de viver com Deus e ter a consciência que caminhamos com Ele. Então a gente vive sempre sendo levado de acordo com o que o vento toca. E não cultivamos de verdade essa certeza de que cada dia que eu vivo, falta menos um para me olhar nos olhos dele. Falta menos um. Aonde o único advogado que vai nos condenar é o pecado. Porque Jesus é o nosso advogado. Ele intercede por nós, porque Ele, humano, conhece a nossa fraqueza. Mas e por que nós somos fracos e não alimentamos? Quando o povo está anêmico, fica todo mundo procurando coisa para a pessoa comer, não é? Da oropronobis, da beterraba, da fígado de boi, da feijão. Da comida. Fala, esse povo está fraco, dá uma comida para levantar. Pois nós precisamos de alimento. A alma precisa de alimento. E enquanto não nos alimentarmos da palavra de Deus, enquanto não tomarmos mesmo a Eucaristia, porque nós precisamos de verdade, tem hora que é transfusão de sangue, de tão fraco que está o povo, tão pálido, que povo desanimado, é o sangue de Deus que estão precisando de receber. É na Eucaristia que você recebe o sangue vivo dele, o corpo e sangue. Tem que estar alimentado para dar conta de tanta coisa que vai bater em você naquele dia, e que você o dia inteiro vai ter que decidir por ele. O dia inteiro o pecado vai nos rondar, o dia inteiro, graças a Deus que vai nos rondar. Porque cada vez que a gente é tentado, mais você centra em Deus, mais você centra em Deus, mais você fala, eu sei quem eu quero, eu sei para quem eu vivo, eu sei quem me ama. Mas se você não tiver oportunidade de experimentar isso, se você andar nos mandamentos de Deus, é que está dizendo, né? Se você quiser observar os mandamentos, eles vão te guardar. Se confias em Deus, tu também viverás. Então entender que a gente tem uma vida para viver, mas é uma vida inteira, uma vida plena, não é uma vidinha mais ou menos, não. É ter a coragem de andar de verdade nos caminhos do Senhor, é não ter nada para esconder, é usar a nossa liberdade para poder falar, eu sou dele, eu tenho uma pertença. O nome da minha pertença, do meu dono, chama-se Jesus. E é por ele essa decisão, é por causa dele que eu faço isso. Não ter medo, não ter vergonha de dizer a quem você pertence. Deixar a porta do castelo bem fechada, porque enquanto a sugestão dos pensamentos estão na periferia, enquanto elas estão no mercado sendo debatidas, nós só perdemos tempo e energia. Mas só pecamos se ela entrar no nosso coração. Mas nós precisamos é por isso que Jesus fala que o que torna o impuro o homem não é o que entra, é o que sai. Porque, na verdade, vai para o nosso coração e daqui é que vai sair. Então, tanto que nós precisamos, na verdade, de pensar nisso. De manter o nosso coração um paraíso, onde a gente pode sentar com ele, né? Onde a gente pode trocar ideia e passear no paraíso, como ele passeava no jardim, para poder pegar uma brisa da tarde. Como é que não tem mais tempo para sentar com o Senhor? E quanto mais distante de Deus estivermos, e com uma vida enrolada, uma vida confusa, então pare e pensa. Porque às vezes a gente toma uma decisão e a gente fica com saudade do pecado, igual Ló. Igual a mulher de Ló, que saía da cidade, mas olhar para trás até virar uma estátua de sal. Esquece. Aquilo que você fez opção por causa de Jesus, esquece. Se você saiu de um relacionamento, se você está vivendo uma infidelidade, se você está vivendo em adultério e fez opção por Jesus, esquece as coisas que você viveu. Esquece. Fala, por causa, eu vivi isso, sim, até conhecer um amor maior e um amor muito melhor. É por causa dele que agora eu caminho. Não aceitem qualquer coisa, o dia que vocês tomarem consciência de quem vocês são. Por isso que eu falei que a vida espiritual só começa quando você tem consciência que é filho de Deus.
Então é preciso que a gente tenha de novo esse fogo. Caminhar com Jesus é uma arte de purificar o nosso coração, não é? Porque à medida que eu vou caminhando e falo, isso aqui, ele fala, isso eu acho que não deve. Isso não te acrescenta, isso não te leva a Deus, isso te afasta. Aquilo que não nos leva diante de Deus, diante dos irmãos, não nos leva a lugar nenhum. Então, o quanto que a gente, se você parar hoje e pensar, quantos pensamentos inúteis você alimentou dentro de você hoje? Foram muitos. É muita coisa inútil que a gente fica pensando, elaborando para levar a lugar nenhum. Então, a hora que as coisas chegarem, fala, isso tem utilidade? Se não tiver, fala, tchau. Tira. Quando é que eu sei que o pensamento é do Senhor para mim? Quando é que é uma intuição? Tudo que Deus te mandar vai gerar paz. Tudo. Nenhum pensamento de Deus para nós, que Ele colocar em nós, vai gerar tumulto, confusão, não vai. Tudo de Deus é aquilo maravilhoso, é uma serenidade, é de paz. Tumulto, confusão, fofoca, isso não pertence a Deus. Isso pertence a quem quer nos tirar do nosso centro, da nossa estabilidade. Porque nós precisamos de estar concentrados para fazer aquilo que Deus precisa de nós. Porque essas coisas vão nos tirando do caminho, tiram a nossa energia. Você fica tanto tempo pensando, eu devia fazer isso, eu devia fazer aquilo, e na verdade não faz nada, e não chega a lugar nenhum, e não passa o dia e não fez nada. A gente precisa estar o dia inteiro à disposição do Senhor. Fala, o Senhor precisa de mim para? Nesse momento o Senhor gostaria que eu fizesse o quê? Onde o Senhor precisa de mim nesse momento? É assim. Porque se a gente permitir, Deus nos conduz. Hoje eu saí para fazer um exame, saí do CTI para fazer um exame de vista. E saí de lá ruim e falei com Jesus, nós vamos para casa ou nós voltamos para o hospital? Era perto da Santa Casa, onde o senhor quer ir? Eu sabia que eu tinha que voltar para o CTI. Aí voltei para o CTI, já era 10h30, já era quase na hora de eu sair. Mas a hora que eu entrei lá, eu sabia porque eu tinha que voltar, porque eu tinha que batizar uma criança. Porque eu tinha que entrar, colocar a família, ajudar a família a viver o processo. Não sei o que Jesus decidiu, né? Como é que se ele reverteu o caso ou não, mas naquele momento, não, do ponto de vista da ciência, não reverteria. Mas então foi o momento que eu fui batizar, falei com a família, doutora, a gente nunca batizou, que está esperando crescer. Então a gente fica sempre adiando as coisas e o momento de viver de verdade as coisas com Deus. Quando eu saí de lá, eu falei, eu já sei porque você me trouxe de volta, né? Exatamente, para fazer o batismo. É porque você precisava de mim aqui agora, nesse momento. Então, aprender a estar com o Senhor, em sintonia para saber aqui agora, só quer ir para onde? Para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás? É preciso estar em sintonia, porque tomar consciência que a gente caminha com Ele. Nós estamos numa vida que a gente caminha com o Senhor. E é para caminhar reconciliado. É para poder pedir perdão. É para estar diante do sacerdote. É para colocar a nossa vida em dia. Porque não sabemos o dia e a hora que Ele vai nos chamar. Não sabemos se Ele vai vir antes ou se nós vamos chegar antes diante dEle. Mas é para estar com a mala sempre pronta, não é? Então fala, você reza de noite? Claro, porque eu já deixo esse pecado ajeitado, porque vai que me chama essa madrugada. Então já está como cada das coisas resolvida, para ver se fica menos tempo no purgatório. Mas é preciso ter essa consciência que a gente caminha para encontrar com o Senhor. E que a gente não está aqui para perder tempo, mas estamos aqui para aprender a viver o amor. Amar a Ele acima de todas as coisas. E aprender a nos amar. Então, enquanto a gente não está fazendo isso, a gente precisa treinar e falar, Senhor, o que está me impedindo? Me ajuda a não pensar coisas inúteis. Mas comece a pensar, na hora que você acordar, que alguma coisa tentar te desviar. Fala, Jesus, purifica os meus pensamentos. Purifica meus sentimentos. Porque o ícone de santidade que conseguiu viver tudo isso chama-se Maria. Nossa Senhora viveu tudo isso exemplarmente como ninguém. Então peça a ela que nos ensine, eu falo demais com ela, me ajuda, purifica os meus pensamentos, purifica os meus sentimentos, para que eles possam ser assim como foi o da senhora. Para que a senhora me conduza e me coloque exatamente para servir e amar a Jesus, somente. Porque é tudo que ela quer nos colocar dentro do coração dele. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude a viver e ter os pensamentos para que Ele possa nos conduzir a fazer aquilo que Ele quer nos orientar. Porque a gente está se perdendo naquilo que não nos leva a lugar nenhum. Pare e observe hoje o seu dia, quanta coisa nós usamos mal a nossa liberdade. O Senhor jamais vai te obrigar a mudar algum rumo se você não estiver convencido disso. Jamais. Porque se tem uma coisa que Deus respeita em nós, chama-se liberdade. Mas
Nós, à medida que vamos amadurecendo, as coisas, as tentações vão continuar chegando, mas elas não nos iludem mais, elas não nos seduzem mais, e elas já não fazem mais a menor diferença para nós. Mas elas nos fazem mais centrados no Senhor. Então vamos pensar nisso hoje, né? Vamos pedir a Jesus que a gente saiba usar bem a nossa liberdade, que coloque em nós essa consciência, que dentro de nós há o paraíso, que nós podemos, assim como Deus falou hoje no Evangelho para Caim, tu podes dominar o mal, tu podes dominar, tu podes vencer o pecado, tu podes não pecar, tu podes. Então, cada um de nós pode resistir ao mal. Podemos resistir às seduções que chegam, podemos resistir à tentação do poder, das glórias, de tantas coisas que não nos levam a lugar nenhum. Nossa caminhada vale pelo que a gente caminha com o Senhor. Mas vamos lembrar dessa frase que Deus Pai disse hoje: tu podes. Essa confiança que Ele tem em nós. Mas como a gente sabe da nossa fraqueza, a gente lembra daquilo que Ele falou para Paulo: é na sua fraqueza que eu posso mostrar o poder da minha força. Então, a hora que a gente se sentir muito fraco, fala, vou cair, fala, Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim. Se a gente não lembrar de nenhuma frase da Bíblia, guardem isso e repitam isso várias vezes durante o dia. Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim e me ajude a caminhar com o Senhor, sabendo que isso agrada a Deus. Nos ajude a caminhar, fazer uma vida aqui correta, para que a gente possa chegar lá, direto para o céu. Louvado seja aquele que... Assim como o mês de maio, para nós, é sempre um mês de devoção à Nossa Senhora, né? O mês de junho é um mês que a gente reserva ao Sagrado Coração de Jesus. Sexta-feira é a festa do Sagrado Coração de Jesus. É tão interessante que nós, seres humanos, vivemos assim. A intimidade, ela vai nos gerando descaso. Você fica louca para encantar aquele menino, aquele moço, louca. Depois que laçou o rapaz e vice-versa, aquela intimidade, aquele fato dele te amar, já não te encanta mais. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado nas relações, é a questão da intimidade, né? A intimidade, ela gera, às vezes, descaso. Fala, me ama. Assim é a gente com Deus. A sensação que eu tenho que as grandes verdades reveladas vai gerando um certo descaso, assim, talvez a gente não tome consciência da beleza e desse mistério que significa um Deus que nos ama. Acho que Deus te ama, mas a gente não sabe o impacto que significa isso. Então, talvez a gente despreze, talvez a gente ainda busque os amores onde eles não estão. Por isso que o amor de Deus ainda não nos deixa assim, tonta, para poder andar pela rua e falar, se ninguém me amar parecido com Ele, não vale. Talvez por isso a gente aceite tanto ser mendigo de afeto e suplica ao outro um pouquinho de olhar, um pouquinho de atenção. Um telefonema, fica lá em tempo de morrer por causa de um telefonema. Igual retardado, olhando, será que ele liga, não liga, liga, não liga? Fala, meu filho, tem alguém ligado em você? Chama Jesus. Mas é por causa da intimidade, né? Assim, a gente escuta isso, mas a gente não vive isso. O amor de Deus por nós é um mistério. E tudo que Jesus fez na vida dele são mistérios de amor. Ele encarnar, a nossa redenção, a Eucaristia, ele permanecer no sacrário. Tudo é mistério de um amor de um Deus. Pensem numa coisa. Os anjos se rebelaram, ok? Lúcifer era um anjo de luz. Rebelou, queria ser mais do que Deus, caiu junto com a turma. Quando Miguel se levanta e fala, quem como Deus? Aí tem a grande luta. Os homens pecaram. Deus fez um projeto de salvação só para os homens, para os anjos não. Quem é o homem para que Deus possa amá-lo desse jeito? Nós, miseráveis igual nós somos,
não valemos um tostão furado. E Deus, como está descrito no Salmo, se derrete por nós. Se derrete. Então, se vocês pegarem o Antigo Testamento, um dia assim de chuva, que vocês tiverem com tempo, e procurar quantas vezes é falado sobre o amor de Deus por nós, no Antigo Testamento, vocês vão contar 26 vezes. 26 vezes foi falado sobre isso, né? Então o profeta Oséias, que fala muito desse amor, né? De um Deus que veio até nós, que Deus que veio nos buscar, ele fala: desde menino eu te amei, eu te busquei, mas quanto mais eu cuidava de você, mais você dava as costas para mim, igualzinho a gente, né? Quanto mais eu fiquei atrás de você, mais você me desprezava. É aquela predileção dele por Israel. E Deus tentou falar de todas as formas, né? Ele fala em Ezequiel, né, que eu mesmo vou cuidar do meu rebanho, eu mesmo, ele fala, eu vou buscar a ovelha que estiver perdida. Você já se sentiu perdido alguma vez? Tem sensação absoluta que me carregou no ombro. Eu vou reconduzir aquela que estiver desgarrada, eu vou pensar, eu vou cuidar daquela que estiver quebrada, fraturada, vou restaurar aquela que estiver abatida. Quanto aquela que estiver gorda, vigorosa, eu vou guardá-la. Esse amor de Deus é uma coisa tão alucinada que ele é para todos e para cada um. Deus não fatia assim um pedacinho para cada um, não. O amor que ele tem é inteiro por cada um. É como se cada um de nós fosse o filho ou a filha única de Deus. O dia que a gente tomar a dimensão disso, ninguém vai nos suportar. Já falei isso com vocês inúmeras vezes. Ninguém vai suportar. Porque quem é seu pai? Deus. De quebra. Todo poderoso. Então assim, é uma das coisas mais lindas. Então a gente sabe disso, mas a gente não se apropriou desse tesouro. A gente não tem dimensão do que significa isso. Então depois que Deus tentou tudo para explicar, ele manda o filho dele. Ele encarna. Então é tão interessante que São Bernardo fala que por que Jesus se encarnou? Que esse mistério da redenção, esse mistério da encarnação. Ele fala que porque nós homens só entendemos o amor carnal. Então Deus assume a nossa humanidade. Imagina o que é se reduzir a nós, né? Um Deus se reduzir a nós. Assume para poder conversar a nossa língua, para viver a nossa vida, para conseguir revelar para nós, pela nossa linguagem, nós só sabemos amar de forma carnal, ele vai nos revelando em graus o que é o amor espiritual. Ele vai nos atraindo, pela bondade, pela doçura, ele vai nos atraindo, para poder entender um outro amor. Então, quando a gente celebra o coração de Jesus, o sagrado coração de Jesus, é fazer uma memória daquilo que é a coisa mais essencial do cristianismo. O que é? Por que vocês estão aqui hoje? O que te seduziu no cristianismo? Por que você hoje está aqui numa terça-feira com tanta coisa para fazer? Qual que é a razão? Qual que é o grande mistério da nossa religião? A revelação de quê? Desse amor. É a revelação desse amor que se fez carne, de um amor que veio nos libertar, porque viramos todos prisioneiros, né? Do mal, do pecado. Um Deus que veio nos salvar, veio nos resgatar, veio restituir para cada um de nós a nossa dignidade perdida, que é a dignidade de ser filho do Altíssimo. Gente, isso é chique demais. De que você é filha de Deus? Isso é uma coisa insuportável, né? Nós não temos noção do que significa isso. E porque somos filhos, somos herdeiros, né? E se à medida que Ele nos convida a isso, né? Que Deus nos chama para isso, essa dignidade, quando eu passo a ter consciência desse amor, eu já passo a viver aqui e agora a eternidade com Ele. Se a eternidade é estar com Ele, viver com Deus, e se nesse momento eu tenho Deus, eu tenho tudo, já estou lá na eternidade. É essa consciência que eu já vivo na presença daquele que é. Isso é uma coisa alucinada, a gente não tem dimensão do que significa isso. Então por isso que eu falo que a gente sabe, mas não apropriou. Tem o tesouro, mas não comprou. Ainda não adquiriu. É por isso que aquele homem que descobre o tesouro, vende tudo que tem, vai lá e busca esse tesouro, é o amor dele.
é descobrir que é amado. Isso é uma coisa louca. A coisa que mais o ser humano deseja é amar e ser amado, ter esse amor de graça e despreza. É interessante? Que é a intimidade, essa coisa que vem de graça, né? A gente fala, eu estou querendo ter bem mais difícil do que isso, né? Coisa que me dá muito trabalho. E quando Jesus revela esse amor, Ele nos convida a sair de nós mesmos. E aí Ele faz duas propostas que para nós é difícil. A primeira proposta que Ele faz é que a gente consiga sair de nós mesmos, abandonar as nossas seguranças e confiar só nele. Fácil, não é? Mentira, a gente não confia de jeito nenhum. Confia não. A hora que a coisa pega para valer, você fala, mas agora só tem Deus, então tem tudo. Como que isso para nós é difícil? Quando Ele fala assim, solta aquilo que você está segurando agora, solta a rédea da sua vida, solta e deixa eu conduzir. Você até suspirou, né? Porque é difícil, não é brincadeira, você fala, mas o senhor vai prestar atenção naquele negocinho? O senhor vai olhar aquele detalhe? Mas Jesus, o senhor vai olhar aquilo? Deus é mais íntimo de mim do que eu. Você imagina, eu vou me entregar, eu vou confiar àquele único que sabe quantos fios de cabelo de cabeça eu tenho. Aquele que tem um amor por mim que é eterno. O amor de Deus não depende daquilo que eu faço. Porque, cá entre nós, se para Deus nos amar dependesse do nosso trabalho, que dia que a gente ia ser amado? Nunca. Muito bem. Nunca. Não seríamos amados. Se dependesse daquela retribuição, o que você está fazendo para que eu possa, né? A gente não é assim na relação humana, eu só te amo se você me prova que você me ama, que as coisas bem retardadas. Então, imagina se Deus dependesse disso. Não é assim? A gente, né, tem uma fase da vida que a gente é bem retardado, tem para amar, tem que dar prova, que é retardo. Então, imagina se Deus tivesse que fazer isso. Quanto que a gente ia ser amado? O amor de Deus é gratuito. É eterno, Ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e amanhã. A única pessoa que pode impedir e tirar Deus da nossa vida somos nós, que pelo pecado fazemos opções e fazemos, dá licença, eu não quero, não preciso. Eu ando sozinha, quantas vezes a gente faz isso? Até aqui, obrigado pela companhia, mas daqui para frente eu vou sozinha, porque eu acho que eu que sei o caminho. Então, como que é difícil de verdade, né? Como é que é um trabalho conosco, eu confiar. Mas como é que eu posso confiar nesse coração? Então, hoje, quando eu venho trazer a festa do Sagrado Coração de Jesus, eu quero convidar vocês a olhar para esse coração. É o coração que te ama. Ninguém mais te ama como Ele. Ninguém mais. E que você passe a ter uma devoção por esse coração. Que você também possa amar, corresponder da forma miserável que nós temos mesmo para corresponder a esse amor. Que Deus derrete por nós, tem um salmo que diz isso, né? O coração dele derrete. Imagina, ele derrete. É um amor que não tem medida, que Deus se dá. Um amor que cuida. Porque Ele cuida aqui, agora Ele falou aqui, Ele cuida. Quando fala aqui na carta aos Efésios, né, que nosso Pai Ele é tão rico em misericórdia, que pelo amor, né, com que Ele nos amou, quando a gente ainda estava morto, porque quem nos dá a vida? Porque o amor de Deus é uma coisa tão impressionante, que Ele nos convidou à vida, e é Ele que está nos sustentando, a cada um de nós aqui hoje. Nós só estamos aqui porque Ele está nos mantendo, acima do nada que Ele nos tirou para criar. Se por alguma razão Ele desistiu de nós, nós voltamos ao nada que somos. Mas a gente não tem essa noção. A gente acha que é bacana. Somos não. Somos por Ele, por causa dEle, porque somos filhos dEle. Imagina, se Jesus não tivesse nascido de forma humana, a gente não teria ganho a vida divina. Por isso que Natal é uma coisa enlouquecedora. Porque Ele veio. Né? Ele veio por amor a cada um de nós. Essa é uma coisa que a gente para pensar, a gente fica, né, realmente encantada, né? Derrete por esse Deus que nos ama. Então, como é que quando eu convido vocês, é porque para eu confiar em alguém, o que eu tenho que ter? Confiança. Mas para me ter confiança, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que conhecer. E para conhecer, eu tenho que ter intimidade. Então, quando eu convido vocês a isso, eu quero que vocês tenham intimidade com o coração dele. É o lugar que eu mais desejo morar na vida, no coração dele.
naquela chaga. Jesus diz para uma das místicas que ele revela sobre o Sagrado Coração dele, ele fala que a frase que ele mais ama para poder revelar esse amor é essa frase que tem em João: como o Pai me amou, assim eu vos amei. Isso é uma coisa louca. Com o mesmo amor que Deus o ama, Ele nos ama, que é um amor eterno. É um amor que aí você pensa, se Ele restaura aquele que está abatido, se Ele consola, se Ele enxuga as minhas lágrimas, se Ele me dá um colo, se Ele restaura a minha miséria, me dá força para andar, que Deus é esse? Que coisa extraordinária é estar destruída e só pela presença dEle você estar de pé de novo. Isso é coisa que vocês têm que experimentar, não sei se vocês experimentam isso. É dormir poucas horas e falar com Ele: só faz de novo, o que o Senhor mesmo me criou, só pode recriar, me ponha nova amanhã, porque eu tenho que estar nova. Experimentar, o que é estar nova? Parece que saiu da fábrica, novinha, com energia pronta para o dia. Mas isso tem que ser experimentado, porque é um Deus que permite que a gente experimente. Então, é um amor sem concorrência, não é? O Sagrado Coração de Jesus é o lugar que eu quero morar, né? É o lugar onde eu quero estar guardado, né? Porque depois de tudo, que Ele dá tudo, que Ele morre na cruz por nós. E é tão interessante que o demônio só toma consciência da missão de Jesus na quinta-feira, na entrega dele, que ele descobre que Deus veio nos libertar de todo mal, de toda opressão, e veio nos fazer permitir voltar para casa. Você imagina que loucura, como é que ele enlouqueceu quando descobriu que ele ia conseguir isso. Porque Jesus trava aquela batalha lá no Getsemane, que é uma loucura, porque é a guerra mesmo do bem com o mal. Fala: eu vim buscar os meus filhos, as minhas ovelhas, né? Eu vou levá-las de volta, todas vai nos levar, né? É lindo isso, né? O que Deus consegue para nós, né? E esse amor que cuida, que está presente, que ampara, né? Que consola, que é uma coisa extraordinária. Então Jesus nos convida a: confia em mim. Por que você está confiando nessas seguranças pouquinho que você tem do mundo? Confia em mim, se abandona a mim. Mas isso é uma experiência que a gente tem que ter coragem de fazer. São experiências que a gente tem que viver com Ele. Fala: Jesus, a situação é essa, mas a partir de agora eu não quero pensar, vou te entregar, e o Senhor vai fazer exatamente como o Senhor quiser. E não cobre, deixa Deus agir, deixa Deus ser Deus na sua vida. Aquilo que Ele dita, né? Já passei para vocês mais de uma vez a novena do abandono que Ele ditou, né? Ele ditou essa novena para o diretor espiritual do Padre Pio, gente fraca, né, de oração. Então ele dita essa oração, ele fala: por que você se confunde com a sua preocupação? Por quê? Entrega para mim as situações mais difíceis, os casos mais difíceis, você verá o que eu faço. Mas me entrega. Entregar é entregar, nem entregar e ficar olhando e já resolveu? Não, gente. Entregar e esquecer. Você entrega e fala: eu até tinha um assunto, e é que tal coisa, eu não sei o que Jesus vai resolver, o que Ele resolver é ótimo. Por quê? Porque Ele me ama. Então a base da nossa confiança é o amor. Então se eu sei que Ele tem um amor incondicional, eu posso me entregar. E a segunda proposta que Jesus faz chama-se: permaneça no meu amor. Ou partezinha difícil para o ser humano, porque a gente é muito volúvel, tudo nos seduz, nos tira. Ele conhece tanto o ser humano que em João 15, já falei isso várias vezes para vocês podem contar. João 15, a videira e os ramos, ele fala 11 vezes: permaneça em mim, permaneça no meu amor, porque sem mim, nada. E é tão interessante que nada é nada. O dia que vocês entenderem isso, vocês vão entender o que é ser dependente de Deus até para respirar. Isso é espetacular. Porque cada coisa que eu vou fazer, eu falo com ela que, já que tudo eu dependo, porque sem o Senhor nada, então nós temos que resolver isso, nós temos que resolver aquilo, nós temos que fazer isso. Nada, porque tudo eu dependo. E é diferente, né? Porque ele curta caminho, ele resolve. É diferente. Experimenta, eu falo para vocês, experimenta, e vocês nunca mais gostarão de sair. Porque a nossa fé é mais ou menos como a onda do mar. Um dia nós estamos lá morrendo por Jesus, outro fala: Jesus, nunca vi, gente, nunca ouvi falar disso. Antigamente eu escutei esse assunto. Porque nós somos volúveis, nós somos instáveis, a nossa fé é imatura.
A gente ainda depende dos acontecimentos para crer. A gente quer que Deus se revele mais, o quê? A gente quer uma coisa extraordinária, a gente quer um milagre, mas não quer o sacrifício. Fala, fulano, reza. Não, fulano, reza para mim, bobo, você que é bom de reza. Fulano, filó, eu recebo um monte de coisa, né? No consultório, eu não sei se ele é de pediatria, de psiquiatria, de psicologia, eu já não sei mais o que é o meu consultório. E aí, cada caso que eu escuto, eu falo, minha filha, mas tem um tratamento maravilhoso para isso aqui, ué? Marido complicado, filho difícil, que é a luta. Reza um terço para cada um. O quê? Um terço para ser uma Ave Maria. Não, mas vocês querem milagre, mas não querem o sacrifício. É o ser humano, ele sabe. Você acha que ele não nos conhece? Permaneça no meu amor. Tem lugar melhor para ficar na vida? Eu desconheço. Eu falo com ele, sempre falei com ele, quando eu estou muito cansado, eu falo, Jesus, a chaga que mais me interessa sua, é aquela que eles furaram lá no seu coração. Porque ela é quentinho, macio, coração é delícia, macio, quentinho, e fica escondido. Só põe a roupa. Se alguém perguntar assim, você viu a Filó? Você fala, não, tem um dia que eu não vejo ela. Estou lá escondida. Cada vez que seu coração bater, igual uma cadeira de balanço que me leva para um lado para o outro, vou dormir, vou descansar, que espetáculo. É lá que eu quero ficar. É lá dentro que eu quero morar. Tem lugar para estar mais guardado, mais protegido, mais cuidado que esse coração, não pode existir. E é tão interessante isso que eu vou propor para vocês umas coisas que eu não sei se vocês já ouviram falar, algumas pessoas aqui eu acredito que sim. Vocês já ouviram falar, quantas pessoas aqui têm imagem do Sagrado Coração de Jesus em casa? Vocês já ouviram falar, vocês fizeram a entronização? 1, 2, 3, fizeram a entronização. Vocês conhecem essa história? O que é entronizar? Senhor não é o rei? Quem fica no trono? É o rei? Então, na verdade, a entronização, ela surgiu. Isso tudo é tradição da igreja, né? A gente vai colocar o Sagrado Coração de Jesus no local mais importante da casa. Não é? E existem as orações para isso, o sacerdote acompanha, o negócio é maravilhoso. Mas como é que isso surgiu? Isso surgiu lá pelo Evangelho. Quando Jesus foi a primeira vez, vocês já ouviram sobre isso? Quando Jesus foi a primeira vez na casa de Betânia, na casa de Lázaro, Marta, que viraram os grandes amigos dele, que era uma casa de apoio para Jesus. Eram os grandes amigos, a casa que ele ia comer, a casa que ele ia passar para descansar, era a casa de Betânia. Então Jesus passava, imagina, quando é que eles falaram com Lázaro e com Marta, que Jesus ia passar lá? Aqui, será que vocês podem oferecer uma coisinha? Diz que é um profeta, ele anda assim com uma turma de gente, será que vocês podem deixar eles entrar aqui, tomar uma água, comer uma coisinha, da sequência? Pode imaginar? Você recebendo um convite desse? Uma proposta dessa? Você fala, já que não tem jeito, pode, né? Pode vir. Pode imaginar como é que ele foi recebido? Assim, como você vai receber um estranho na sua casa. Não sabe quem é? Ele entrou com aquele bando de homens. Você pode imaginar, coitada de Marta fica sempre louca. Dá comida para esse povo todo, mas todo mundo esfomeado. Entra, né? Vamos entrar, fica à vontade. Conversaram, comeram. Jesus era uma observação, né? Aquela coisa. Eu fico imaginando só a postura dele, né, gente? Só aquele jeito dele andar. Vocês imaginaram que elegância devia ser aquilo, né? Que postura que é aquilo, né? Devia tontear qualquer um que olhasse. Entrou, sentou, conversou. Revelou o quê? Nada. Quando foi embora, igual quando a visita sai de sua casa, como é que você fala? Depois você volta, né? Não vai não. Depois você volta. Foi assim. Jesus é terrível, voltou, né? Voltou porque ele é assim. Voltou para cá de Betânia, porque tinha que nos ensinar muita coisa. Voltou, eram os grandes amigos dele. Dessa vez a conversa foi bacana, bacana. Eles foram percebendo quem era aquele homem, que ele era diferente. Aquela doçura, aquela pessoa amável, aquela pessoa sábia. Devia ser inteligente, devia dar aquela gargalhada deliciosa. Comia bem. Conversou com todo mundo, tinha prosa para todo mundo. Quando ele foi embora, já foi diferente.
A conversa foi tão boa, foi tão agradável, que Marta e Lázaro falou com ele assim: só volta. Passa aqui depois. Mas você volta mesmo? Volto. E ele voltou. Aí quando avisaram para ele, Jesus vai passar aqui, aí já foi diferente. Já arrumaram a casa, puseram flores, né? Que quando a gente vai receber alguém que a gente ama, a gente põe flores. A gente arruma a casa. Marta já preparou mais coisa para recebê-lo. E foram ficando aflitos, que está demorando, já foram até lá fora buscar ele. Mas está demorando demais? Já foram, né? Porque o amor é assim, ele tem pressa, né? A gente quando recebe alguém que a gente ama, a gente já fica aflito, não fica? Se você vai chegar aqui às 4, às 3, já estou aflito, né? O coração já está na boca, já subi de si várias vezes, o relógio não anda, né? Mais ou menos isso. Vocês foram até buscar Jesus lá fora. Já receberam Jesus de uma forma calorosa. E conversaram. E aí Lázaro observando aquele homem, aquela delicadeza, aquela ternura, né? Porque o amor de Deus é eterno, né? Eterno. Fico imaginando o dia que Deus colocar o olho em mim, eu não sei se eu fico de pé. Quando ele, aquele homem maravilhoso, me olhar, capaz de eu cair. Não sei se eu vou ter força para estar de pé. Já pensou nisso na hora que você chegar lá? Como é que você vai ficar? Eu tenho hora que eu fico pensando se eu vou dar conta de ficar de pé. Tem hora que eu paro para pensar. E aí ele olhou, viu aquele homem terno, doce, bacana, aquela conversa agradável, calorosa. Lázaro não ficou sentado lá dele. Depois de um determinado tempo, Lázaro sentou de frente para ele, apoiou os braços dele no joelho dele e olhou nos olhos dele. E começou a chorar, e eu acho que eu choro sempre junto. E falou com Jesus assim: eu tenho que te contar um segredo. Aqui em casa não era assim. Não era só eu e Marta. Era eu, Marta e Maria Madalena. Mas ela foi embora. Ela se tornou prostituta dos leprosos. Aí Jesus chora com ele. E antes de ir embora, Jesus enxuga as lágrimas de Lázaro e fala: Lázaro, não chore. Eu trarei Madalena de volta. E a quarta vez que Jesus voltou, Maria Madalena já estava em casa. Então, as nossas casas estão muito longe de ser a casa de Nazaré. Mas as nossas casas, elas têm a casa de Betânia. Porque na nossa casa também existe o filho pródigo que foi embora. Quantos que desistiram de Deus? Às vezes foi o marido, às vezes os filhos que não querem ouvir falar de Deus, às vezes é a esposa, às vezes é o marido que reza, a esposa que não reza. Sempre tem um pródigo que foi. E sempre tem alguém como Lázaro que está morto, que precisa de ser ressuscitado. Então por isso que Jesus tinha que voltar a Betânia, para fazer a gente entender que a nossa casa pode ser Betânia, que lá Ele pode também fazer com que as pessoas voltar à vida. Quanta gente que está lá deprimido, tanta depressão grave, tantas pessoas dependentes com tantos vícios, seja dos eletrônicos, seja de remédios, seja de bebida, seja de sexo. Quantas dependências. O amor de Deus veio para nos libertar, para nos curar. Mas Ele só vai chegar se a gente o convidar. Então a proposta da entronização, de colocá-lo dentro de casa como Rei e Senhor da minha casa, é porque Ele vai ser o grande amigo, como Ele foi na casa de Betânia. Aonde a proposta é que a família se reúna diante dEle toda noite, e não diante da televisão. E a gente possa contar para o Senhor todas as alegrias do dia. Se o menino aprendeu a ler, se ele aprendeu a andar de bicicleta, se ele aprendeu a nadar, tudo de conta para Jesus. Ele é o amigo da casa. Mas a gente também conta as tristezas do dia. Sabe aquele amigo, confidente, que a gente vai falar com ele: Jesus, você ouviu o que aconteceu hoje? O marido perdeu o emprego. Ou o menino despencou na faculdade, a nota está ruim. Ou o fulano deseja isso. Ou a gente conta porque ele é o amigo, como ele foi lá na casa de Betânia. Ele sempre era a casa de ponto de referência dele. E na nossa casa também ele será. Nós colocaremos ele como o grande amigo da casa, onde a gente pode dividir com ele tudo. Pode imaginar o dia que a gente conseguir viver isso?
As famílias reunidas à noite diante dele para contar as alegrias e as tristezas, os medos, as angústias, as dificuldades, tudo a gente divide com um amigo. E ele, além de amigo, ele é o Senhor. Ele é Deus que se derrama de amor por nós, aquele Deus que cuida, que provê, que nunca abandona. Se eu posso colocar isso tudo dentro do coração dele e fala: nos ajude, Senhor. Fulano está ruim, descobriu um diagnóstico assim, nos ajude a enfrentar tal coisa, vá conosco. Pode imaginar isso? Os meninos saíram, dá beijo, dá tchau para ele, falam: eu vou, mas eu volto. Ensinar as pessoas a viver dentro de casa, diante de uma presença. Porque Deus não é morto, é vivo. Então isso que é entronizar, é colocar de verdade um Deus vivo dentro das casas. E a gente aprender a se reunir diante dele. E além disso, quando a gente aprender isso, as famílias que depois se interessarem, queria propô-las a fazer uma vez por mês. Uma vez por mês. A gente fará adoração em casa. Jesus pediu a Santa Margarida que passasse pelo menos 1 hora com ele, de quinta para sexta-feira, de 11 à meia-noite, fazendo companhia, que era um momento de grande sofrimento dele, que os discípulos dormiram. Pedro, Tiago e João dormiram. E ele falou com eles: vocês não foram capazes de velar comigo por 1 hora? É muito pouquinho, 1 hora. Então a gente fará a adoração a ele. A gente vai fazer companhia ao Sagrado Coração de Jesus por 1 hora, na véspera da primeira sexta-feira do mês, que é sempre a sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus. Vocês talvez não tenham dimensão da proposta que eu estou trazendo para vocês, porque são graças e graças e graças que serão derramadas. São famílias que serão restauradas e transformadas por causa da presença dele. Essa hora santa, para ficar com ele, isso tem todo, quem fala o quê, né? Os trechos que se leem, e eu vou pedir para poder colocar no Instagram, para que vocês possam ter isso, né? E rezar, e transformar, e de verdade assumir, se ele é o meu Senhor, uma vez por mês fazer acompanhamento, acompanhar o Senhor 1 hora, é tão pouco, mas pode imaginar o quanto o nosso coração será transformado, o quanto a nossa casa será transformada. Depois eu vou dar para vocês os livros onde tem os depoimentos, né, das coisas que aconteceram nas casas, onde se fez a entronização, de onde se faz a adoração, né? São tantos depoimentos de impressionar, de um pai que era turrão, que não rezava, e que de repente ele cerca a mulher de 2 filhos e fala: cadê o terceiro que está dentro dessa casa? Tem um homem que vocês puseram dentro dessa casa, cadê ele? Porque ele sente a presença viva de Deus, mas não sabe que é Deus, e que ele cai de joelhos, né? Então assim, são coisas espetaculares, que ele fala: existe alguém aqui dentro. É espetacular, né? Assim, como é que os corações mais duros se quebram? Pela ternura, pela doçura, pela doçura. Porque o que Deus quer? Qual é a única coisa que Deus quer para a sua vida? Vou ver se você tem dúvida disso. O que Deus quer para você? Qual é a única preocupação de um pai com o filho, de uma mãe com o filho? Que ele seja o quê? Feliz. Então o que Deus quer? Que você seja feliz. Nós somos feitos pelo amor dele. Então ele colocou em nós um coração que precisa de ser amado e de amar. A gente vive de amor, e sem amor a gente não dá conta de viver. Então por isso que a gente fica equivocado e busca amor onde ele não está. Porque a gente precisa do amor. Mas o amor verdadeiro é só ele, né? O resto engana, embaça, mas amor é ele. O resto é mais ou menos, vai pelejando, né? Mas amor é só o de Deus, né? Por nós. Então Deus, vocês nunca podem duvidar disso na sua vida. O que Deus quer? Por que Ele me criou? Para que eu seja feliz. Você tem que falar isso com todas as letras. Ah, mas eu estou vivendo isso. Ah, se Ele me amasse, Ele me daria isso. Deus te ama e não tem nada que faça Ele mudar de ideia. Mesmo a sua ingratidão em reconhecer o amor dEle. Mesmo a sua indiferença com o amor dEle não vai fazer Ele mudar o amor que Ele tem por você. Porque Ele nos ama.
né? Ama. Isso é uma das coisas maravilhosas, né? Então, a gente poder entender esse amor e viver desse amor. Nunca duvidar. A gente pode estar passando um momento difícil, mas pode ter certeza que é um Deus que tudo que vai chegar em você, passou primeiro por Ele. Depois é que Ele amortece e depois chega em nós. É amor demais, gente. O dia que a gente chegar perto dele, São Paulo fala isso, né? O amor de Deus nos constrange. Ele ama tanto que a gente fica até com vergonha. Fala, não, mas eu amo demais, como é que eu faço? É amor demais. Então, a proposta que eu trago para vocês é de que de verdade, agora em junho, que tem a sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus, agora a festa do Sagrado Coração, que vocês, eu vou colocar sobre a entronização, vou colocar para vocês sobre o que é a hora santa. Vou pegar a versão resumida, porque existe um livro que é só da hora santa, muito grosso, mas tem a versão menor, para que vocês possam usufruir disso, fazer companhia a Ele e viver as delícias que é estar com Ele. Com Ele. Não existe companhia mais agradável, né? Não existe ninguém que seja mais agradável do que Ele. Então, quando eu trago para vocês a festa do Sagrado Coração de Jesus, porque isso é uma riqueza que a gente desconhece, e que nós temos que pedir a Deus a graça de que essa intimidade, esse conhecimento desse amor, não nos faça tratar isso com indiferença ou com a pouca valia, mas que a gente sempre possa se emocionar de saber que Deus revelou esse amor, que Jesus é a ternura dele encarnada, né? Que Jesus é o amor dele revelado por nós, que não tinha mais como expressar isso, né? Então Ele mandou o Filho, né? Porque esse é o amor, gente, é assim que eu amo. Então, que Deus nos quer com Ele e nos quer felizes. Observem que muito da nossa infelicidade está nas nossas opções erradas. Então vamos pedir a Ele, vamos confiar nesse amor, pedir a Ele a graça de permanecer. Jesus, me dá as graças espirituais para que eu fique, que cada um de nós, a gente tem que ter um centro na vida, aonde a gente se segure, quando o vento bater, quando a solidão chegar, quando o cansaço do cotidiano, que a gente vai perdendo a força muitas vezes, a gente restaura nele, a gente segura nele, tudo é com Ele, nele, para que a gente possa viver somente dele, para Ele, com Ele. Cada um de nós tem que ter esse centro, e esse centro tem nome, chama Jesus. Todo mundo que conhece não se perde. Você nunca se perderá, se você tiver consciência desse amor. Você nunca, porque é um amor que nunca te engana. Você nunca será traído, você nunca será enganado. Nunca. Ele nunca te decepcionará. Nunca. É um amor enlouquecedor. É um amor que te deixa extasiada. Fala, uau, me ama dessa forma. Me ama. Então não se preocupe com nada. Deus se ocupa de nós. Então por que eu vou preocupar? Ele está ocupado conosco. Tem um trecho na Bíblia que diz assim: os meus pensamentos não são os vossos, ok? Porque nós só pensamos no nada, né, gente? Pensamos no tanto de nada, que não vai dar em nada, mas morte, preocupação, come as unhas, fica nervoso, não é assim? Agitado, tenso. Mas o pensamento de Deus, por que o pensamento dele não é igual ao nosso? Onde que está o pensamento de Deus? Qual que é o pensamento dele? O pensamento de Deus somos nós. Deus o dia inteiro está ocupado com você. E nós ocupados com outras coisas, não com Ele. É assim. Santo Agostinho fala isso. Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. Porque a gente está sempre fora de nós mesmos. Com o pensamento aonde a gente não deveria estar. Preocupado, ansioso, nervoso. Com coisas que não vão acontecer. Fala, eu não tenho que me preocupar. Deus se ocupa das minhas coisas e cuida de mim. Então eu posso estar livre, um canal aberto para falar com Ele assim: enquanto se ocupa das minhas coisas, eu estou à sua disposição. O senhor precisa de mim aonde? De que jeito? Estou aqui, somente para vos amar e vos servir. O dia que a gente aprender essas coisas, nós vamos diminuir tanta ansiedade, tanto radical livre, até os botox vão diminuir, que vai ficar menos tenso na vida. Por que você está tão tranquila, minha filha? Uma vez, quando nosso irmão internou grave, né, com um quadro grave, que Jesus salvou, né? A minha prima falava assim, chegou perto de mim, da minha irmã, e falou assim: vocês são sempre calminhos assim mesmo?
Falou, já chegou no recurso, está entregue na mão de Deus, eu vou fazer o que mais agora? Continuar rezando, para que Deus mostre o que Ele tem. E Ele mostrou. E Ele curou. Né? Então, é isso que a gente tem que acreditar, que o nosso Deus, Ele é vivo. Jesus não é ilusão. O que eu vim falar aqui para vocês não é uma ilusão, não é uma história da carochinha. Eu vim aqui convidar vocês a caminhar, guardado no coração de um Deus que é só amor, que se derrete por você. Então, se hoje você está preocupado com alguma coisa, experimenta não se preocupar mais. Hoje, a hora que esses meninos com essa voz aí abençoada for cantar, vocês falam com ele assim: Jesus, vou te fazer uma entrega de tudo que eu cheguei aqui angustiado, preocupado, se o moço vai ligar, se a moça vai ligar, se eu vou casar com ele, se eu não vou, se eu vou ficar... bobagem. A certeza absoluta que o Senhor colocará na minha vida aquele que vai me amar de verdade. Por quê? Porque será um reflexo do seu amor por mim. Aí vocês relaxam, falam com ele: enquanto ele não chega, eu vou trabalhando em outras coisas. Enquanto ela não chega, eu vou cuidando das suas coisas. Não que eu vou deixar depois. Mas enquanto ele não chega, deixa eu ser feliz apenas porque sou amada por ele. O dia que entender isso. Então, que vocês pensem nessa proposta de Jesus. Saia do seu nada e se entregue. Fala que a partir de hoje, a minha confiança é o Senhor. Quem que você confia? No nome daquele que é o Senhor de todas as coisas, que fez o céu e a terra, que ninguém, por mais que fique preocupado, pode mudar 1 minuto da duração da sua vida. Nós não podemos acrescentar nada, mas vamos viver essa vida que Ele nos deu com a intensidade de ser amado. Vamos viver no amor, que é a resposta que a gente pode dar a Deus. Não desperdice esse tempo com lamúrias, com preocupações, com amarguras. Abre esse coração, deixa Ele lavar, deixa Ele cuidar de você. Se permita ser cuidada, se permita ser cuidado, ser amado, ser amada. Se solte na mão do único que você pode se entregar. Se entregue na mão do único que pode te ver nu. Não é de roupa, é da alma. Daquele que você não precisa se esconder. Não tem nada que Ele não saiba a seu respeito. E apesar de tudo, te ama. Isso é encantador. Vamos fechar os nossos olhos, para que nesse momento você coloque no coração dele a agonia que hoje, a angústia, a preocupação que te atormenta, não é? Se abandone nesse Deus e fale: Jesus, eu quero confiar em Ti, eu quero me abandonar, eu quero me entregar, e eu quero ser dependente de Ti como o ar que eu respiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar hoje o nosso texto de base hoje, para a gente poder conversar. Para quem estiver com a palavra de Deus, abra. É Mateus capítulo 17. Nós vamos reler a transfiguração, que foi o evangelho de domingo, mas a partir de Mateus, não de Marcos. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão. Bem, toda a quaresma, né, todo o período da quaresma, esse texto da transfiguração é lido. Qual é o objetivo? De que a gente leia esse texto de novo. Qual é a importância desse acontecimento de mais de 2000 anos para a sua vida aqui, agora? Se ele não tivesse um sentido, a gente não teria que conversar com ele. Essa segunda semana da quaresma, a gente vai aprofundando o nosso seguimento com Jesus. E a gente vai entendendo que seguir Jesus é muito mais do que uma profissão de fé. Muito mais. Muito mais que dizer a Jesus que eu creio nele. Seguir Jesus é uma coisa mais profunda do que simplesmente confessar isso. Essa transfiguração acontece logo depois que Pedro fala que Jesus é o Filho de Deus. Então os discípulos também precisaram subir nesse monte para também tirar a cegueira espiritual, tirar a surdez. Então eles tiveram que ver muita luz e ouviram uma voz. E nós também, para fazer o seguimento de Jesus, temos que tirar a nossa cegueira, a nossa surdez, para poder entender que o amor tem exigências. Muitas exigências. Que às vezes nem sempre a gente está pronto para elas. Então, quando a gente lê que Abraão, quando Deus Pai pede a Abraão Isaque, e a gente fica apavorado com aquela história e fala: mas Deus ia pedir o sacrifício de Isaque? Claro que não.
O que Deus pedia a Abraão naquele momento era a fé dele. Era a entrega dele, de fé. E automaticamente a fé e a entrega do filho dele. Porque tem muitos momentos na nossa vida que nós vamos ter que fazer entregas. Qual é o objetivo da gente discutir isso hoje? Porque a vida nossa de cristãos, ela está povoada de sofrimento. Ela está cheia de provações. E como é que nós temos enfrentado isso diante desse evangelho? Como é que nós estamos conduzindo? Porque diante do sofrimento, diante do momento que você está passando por uma dor, às vezes os nossos lábios são tentados a falar uma palavrinha. Por quê? Por quê, Senhor? Por que eu tenho que passar por isso? Será que o caminho da glória, o caminho da felicidade, eu tenho que passar pela dor? Será? Jesus teve que passar, ele chegou na ressurreição porque ele passou pelo sofrimento, ele inaugurou a via estreita para chegar no Pai. E a vida nossa do cristão não é diferente. E vão ter muitos momentos na nossa vida que nós vamos ter que abrir mão daquilo que a gente achava que era aquilo que era mais importante para nós. E quantas vezes aí nós vamos aprendendo a lição que, para mim, é a lição mais difícil da vida, que se chama nada te pertence. Tudo é empréstimo. Nada é seu. Nada. Marido, filho, mulher, sua casa, suas roupas, sua profissão, o seu poder financeiro, o seu poder, o seu status, tudo, todos os seus títulos, todos os seus diplomas, todo o seu poder, não te pertence. Um dia nós vamos ter que abrir mão de tudo isso. Abraão, naquele momento, tinha a coisa mais importante da vida dele, que era o filho. O Senhor falou, me dá, Abraão. Mas, na verdade, era só a fé. Então, o que Deus vai pedir para nós em algum momento é a nossa fé. Então, aqueles discípulos, naquele momento, eles foram preciso estar ali, naquele momento, para ver. Porque teve um momento, depois que Jesus morreu, que o povo começou a perguntar para Pedro, falou aqui, mas como é que vai acontecer alguma coisa, sendo que já passaram tanto tempo e está tudo igual? E Pedro responde, lindo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 4, ele fala, primeiro no versículo 1, no capítulo 1, ele fala, é que o que eu vi, não foi que ninguém me contou, não, nós vimos. Nós vimos. O que eles viram? Eles conviviam com Jesus humano, que andava, que falava, que comia, que trabalhava, que suava. Normal. De repente, Jesus começa a rezar e a realidade mais profunda de Jesus se mostra. Ele transfigura e vai revelar aquilo que um dia nós vamos revelar quem somos. Essa realidade profunda está dentro de nós, né? Essa filiação divina, essa luz que nos habita ainda vai vir à tona, né? Então os discípulos viram aquilo e ouviram o Pai falar, escute. Porque tempos depois eles tinham que ir para Jerusalém. Eles iam descer e iam para Jerusalém. E eles iam ver um sofrimento louco de Jesus. E é interessante que eram os mesmos discípulos que Jesus levou para ver a transfiguração, Jesus leva para ver, estar com ele no Monte das Oliveiras, quando ele está sofrendo muito. Foi à toa? Não. A transfiguração, ela precedeu a ressurreição. Falou, deixa eu mostrar para vocês quem que eu sou. Agora, para que vocês dêem conta do sofrimento. Assim é na nossa vida. Se a gente não tiver uma caminhada com o Senhor, se a gente não escutar o Senhor, se a gente não aprofundar a nossa caminhada, qualquer vento que bater em nós, nós vamos cair. Porque nós não estamos enraizados em nada. Aí o sofrimento chega e nós desorientamos, porque não sabemos aonde estamos. Claro que existe um sofrimento do inocente, existe o sofrimento do justo que está no mundo, que nós não temos explicação. Jesus não explicou o sofrimento. Jesus viveu o sofrimento. Então, quando a gente pensa num Deus que estava muito bem obrigado no céu, para Ele descer por amor a nós, por ter assumido viver um sofrimento como Ele viveu. O sofrimento não pode ser só perda. Não pode ser só um sofrimento no vazio. Tem que ter uma pérola no fundo disso. Porque quando você quer provar para alguém, se eu te oferecer uma bebida e falar, pode tomar, você fala, mas não está envenenada? Você fala, não está não. Como é que você prova para essa pessoa que não está envenenada? Se você tomar aquela bebida na frente dela, não é assim? Jesus tomou o sofrimento na nossa frente. Para provar que não é só de dor que a gente vive,
que há uma pérola no fundo desse cálice, e essa pérola nós conhecemos o nome, e se chama ressurreição. Quando Jesus veio, ele não veio para poder trazer mais sofrimento, ou para estimular o sofrimento masoquista, não. Jesus veio para nos ensinar a superar o sofrimento, e para nos ensinar que o sofrimento vai ter um fim. Então é isso que nós temos que aprender com ele, que Jesus passou pela cruz, sim, passou pelo sofrimento, sim, passou, mas entrou na ressurreição, e se a morte não teve nenhum poder sobre ele, não terá sobre nós. Mas isso tem que estar gravado no coração de vocês. Isso é uma coisa que vocês não podem bambear quando o sofrimento chegar. Porque vocês têm que saber aonde vocês estão. Quando a gente está com Deus, a contagem do sofrimento e do nosso dia é diferente. É só a gente pegar a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 5, quando começa a criação. E lá está escrito assim: existiu uma noite, uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Não é a ordem inversa nossa? A nossa tem uma manhã e tem uma tarde e uma noite. Na Bíblia tem uma tarde e tem uma manhã. Olha que interessante. A vida com Deus, ela pode começar numa noite e termina num dia que não acaba. E a vida sem Deus, ela começa num dia e termina numa noite. Compreendem a diferença? Quando a gente começa a fazer um segmento profundo com o Senhor, quando a gente descobre qual o sentido da nossa vida, quando a gente aprendeu a ouvir, quando a gente aprendeu a fazer uma ligação com o Senhor e temos uma relação mais profunda com Ele e sabemos que a nossa vida tem um sentido, no momento da dor, no momento do sofrimento, nós já sabemos a quem pertencemos. E nós sabemos que aquele sofrimento, ele é por um tempo, ele vai ter uma solução. E vai acabar. E Deus vai transformar todas as coisas. E nós sabemos que Ele é poderoso o suficiente para enxugar todas as lágrimas, para poder nos colocar de pé de novo. E sabemos que Ele é capaz disso. Então nós temos que ter essa coragem. Mas hoje o problema maior quando Deus Pai fala, escutai-o. Por que a gente não escuta? Qual é hoje o maior inimigo nosso de ouvir? É a pressa. E com a pressa tem um acompanhante da pressa que se chama ansiedade. Então Deus tem que falar em fração de segundo, porque eu não tenho tempo. Jesus, eu tenho 1 minuto, faz favor de falar, porque eu estou com pressa. Então nós não paramos mais, não meditamos mais, não fazemos uma amizade, não estreitamos um laço, não escutamos o Senhor, não descobrimos quem somos. Então a gente fica muito fragilizado. Os discípulos ficaram apavorados quando eles viram tanta luz e escutaram uma voz. Foi o que Pedro falou, nós ouvimos e vimos. E o Senhor é fiel e cumpre todas as promessas dele. Então, quando a gente vê a transfiguração hoje é para poder nos firmar no passo. E falar que vocês não tenham dúvida no coração de vocês, que independente do sofrimento que vocês estiverem passando, ele tem um fim. E Deus sempre tem uma solução melhor. Seja a dor que vier, alguém que nos sustenta. E isso não pode ter dúvida em nós. Mas isso é uma maturidade do segmento. Entender a misericórdia de Deus. Essa semana as leituras todas mostraram a misericórdia dele. Como é que ele nos ampara, como é que ele nos acolhe, nos sustenta e fala, vamos. Então hoje, quando nós estamos aqui reunidos, que a gente relembra essa subida no Tabor e que a gente faz uma subida espiritual para poder entendermos melhor quem somos, qual é a proposta de Deus para a nossa vida, que existe uma proposta maravilhosa de vida eterna, que é uma vida que não vai, uma alegria que não vai acabar. Quando Jesus coloca a mão no ombro dos discípulos e fala, levantai-vos, não tenhais medo. Isso hoje é para nós, esse convite. Levantai-vos. Vamos para Jerusalém comigo? É a proposta de Jesus. O que significa isso? Eu preciso que você caminhe comigo com a sua fé para sustentar tantos irmãos que estão titubeando na fé deles. Que no menor sofrimento balança e fala, por que, meu Deus, eu não mereço? Então, somos nós que já caminhamos, é que temos que ajudar os nossos irmãos a também dar conta da caminhada. Filó, mas que hora que eu vou ver Jesus para poder me alimentar, para poder fazer isso? Na Eucaristia. Então, quando nós temos a graça de estar diante da Eucaristia, nós estamos vendo um momento de glória de Deus. Estamos vendo a luz
E se calarmos, vamos ouvir esse Deus vivo que vem até nós. Nós nos alimentamos para ser alimento para os irmãos. Mas se a gente não se alimenta, vão ser dois para cair, não é não? Vão ser dois para cair. Quando há tantos anos atrás, que eu já perdi as contas mesmo, que eu pedi a Jesus numa missa, a graça da Eucaristia diária. Vocês já escutaram isso? Quando eu pedi a Ele essa graça, eu falei com Ele, Senhor, eu preciso do Senhor, não o Senhor de mim. Como é que eu vou entrar no CTI sem o Senhor? Como é que eu vou sustentar a morte dos inocentes? Porque a morte do inocente é a única morte do justo que está mais próxima da de Jesus. Há um mistério nela, em cada sofrimento dessas crianças e dos justos, que se coloca na cruz, que só o Pai sabe. Nós não sabemos. Um dia vamos entender. A única certeza que eu tenho é que Deus não quer o sofrimento. Por isso, Ele nos sustenta. Por isso, Ele nos acompanha. E por isso que, por maior sofrimento, maior angústia da maioria de vocês, que é a morte, Ele transformou em ressurreição. E isso não pode ser uma dúvida na vida de vocês. Isso não pode trazer uma angústia que não deixe vocês caminharem. Quando eu pedi a Ele, eu falei, Jesus, eu preciso do Senhor, porque eu tenho que sustentar pai e mãe naquele CTI. E muitas vezes, quando não tem o pai e a mãe, somos nós que vamos dar o sustento para aquelas crianças, para que elas deem conta de fazer a passagem delas. Quarta-feira passada, semana passada, na terça-feira à tarde, deu uma entrada no CTI de uma criança de 4 anos com leucemia. E chegou no hospital em choque séptico. E até quando eu cheguei de manhã, ela já tinha tido 4 paradas. 4 paradas. Estava com adrenalina em dose altíssima, dobutamina em dose alta. Aquela loucura em dose, tudo muito alto, que a gente vai ficando desesperado de ver um menino de 4 anos morrer, a gente, na verdade, ultrapassa. E eu estava aguardando a família mesmo. E quando a família entrou, o menino entrou na 5ª parada. O pai e a mãe chegaram, quer dizer, só a mãe, porque o pai era o pai adotivo. E o menino entrou na 5ª parada. Felizmente, somos muitos, não é? Então, nós dividimos funções. Então, tinha uma equipe grande no atendimento de parada e eu assumi a assistência emocional da família. E aí, fiquei com eles. Eles perguntaram, podemos assistir a parada, atendimento de parada? Pode. Não tem nada para esconder. Vocês querem ficar vendo massagear? Não é uma cena boa. Não é uma cena boa. Vocês fiquem o tempo que vocês quiserem. Quando eu achei que a gente fica cronometrando o tempo, que a situação não estava caminhando, mas o menino ainda tinha alguma resposta, falei, vamos sentar, vamos lá para fora, vamos tomar uma água, vamos conversar um pouco. E conversei longamente. E conversei muito com a mãe, e falei com a mãe que, apesar de toda a dor na nossa vida, filho único, eu disse a ela, a gente precisa caminhar na vida com um sentimento que se chama gratidão. Que mesmo que essa criança morra, eu falei com ela, eu acho que ele não resistirá. Porque vocês estão com o coração disparado, estão com as pernas bambas, estão com a boca seca. Esse é o efeito da adrenalina que a gente está fazendo na veia dele e o coração dele está parando. Isso é porque ele não tem mais força, não dá conta mais. A gente precisa caminhar com um sentimento de gratidão. Então, mesmo que ele morra, você foi mãe, você gerou. Então, vamos agradecer porque ele veio, porque ele mudou a sua vida, porque Deus permitiu essa vida. Vamos agradecer, vamos aprender a ter uma gratidão. E conversamos longamente. E aí ela falou, doutora, eu queria voltar. Olha como é que está lá. Eu voltei, ainda estava tendo alguma resposta. Falei com eles, se vocês querem permanecer, a gente volta. Voltamos. E aí foi a minha surpresa, porque essa mãe caiu de joelhos, do lado da cama. Ela ajoelhou e começou a fazer uma oração belíssima de entrega. E ela agradecia a Jesus por ter sido mãe, por ter gerado. E aí teve um momento que eu não esperava de ter visto, foi quando ela fez um ato mesmo. Ela estava sempre abraçada nela mesma. E nesse momento ela abriu as mãos e falou com o Senhor, eu te entrego esse menino. Quando ela entregou esse menino, ele realmente morreu. Aí nessa hora nós não conseguimos mais nada de volta. Eu falei com ela agora, e ele voltou para casa. Mas para poder fazer uma caminhada dessa e eu dar conta de sustentá-la, porque ela estava agarrada em mim, ela agarrava nas minhas pernas e dizia, doutora Filó, como é possível eu estar entregando o meu filho e sentir uma alegria dentro do meu coração? Como é possível eu estar entregando o meu filho e ter uma paz que eu nunca senti na minha vida? E estar assim. Eu falei com ela, você está sendo visitada.
Esse é o Deus que nos acompanha, que nos sustenta numa hora dessa. Essa é a graça de um Deus que chora conosco a morte, mas que ressuscita, porque Ele é o Deus dos vivos. O nosso Deus é o Deus dos vivos. Falei com ela, a ressurreição é real. Um dia estaremos todos juntos. Mas eu digo para poder afirmar isto para essa mãe, eu tinha que ter Eucaristia antes. Então, se eu não comungo todo dia, como é que eu dou conta de uma cena dessa, onde a gente é consumido e um CTI inteiro chora? Porque logo depois eu falei com os outros residentes, falei, agora nós vamos lavar o rosto. Os pais estão todos lá fora, porque teve que fechar o CTI, era muito pesado para os pais assistirem. E nós temos alta para dar, temos que rir para outros pais e falar, seu filho está de alta. Nós temos que dar boas notícias também. Nós temos que sustentar essa família, guardá-los, o avô está chegando, a tia está chegando, dar assistência para eles e temos que rir para o outro. É o mistério da vida. Mas cremos, a nossa vida tem um sentido, Deus nos criou para viver eternamente com Ele. E não podemos ter medo desses momentos. Porque esses momentos eu vou treinando, foi o que eu falava com ela, que não somos donos de nada, nem de nós mesmos. E nós vamos entregando tudo para o Senhor e vamos aprendendo a ter uma outra relação com essas coisas na vida. Porque eu lembro que existiu uma transfiguração. Que o Senhor é real, Ele é Deus e a realidade existe. A realidade espiritual, o dia que a gente fechar os olhos para cá e abrir e falar, nó, a realidade é muito maior do que eu podia imaginar. A gente não precisa ficar confinado no que mostra esse mundo aqui. Há uma realidade muito maior para ser vista. É o que a transfiguração nos mostra. Que a gente não é para ter medo, mas que hoje Jesus conta com você, conta com seus braços, com seu sorriso, com o seu olhar. Ele conta para que você hoje possa dar testemunho dele em Jerusalém, nessa caminhada para Jerusalém, que é o nosso dia a dia. Quantas pessoas você encontrou sofrendo hoje? Quantas pessoas hoje você deu uma palavra de coragem? Você disse para ela, coragem. Existe um Deus que não é surdo e não é cego. Existe um Deus que está vendo sua dor, seu sofrimento, e Ele vai agir. E mesmo que tenha que evoluir para óbito, o que você pensa disso? É o momento da gente estar sempre avaliando a nossa caminhada de fé, em que Deus cremos. Porque é muito bacana cantar que Jesus é o Senhor. É lindo. Duro é ver uma mãe ajoelhada, abrindo as mãos e falando, é seu, Senhor. Obrigado pelo tempo que Ele ficou. 4 anos. E isso não é uma brincadeira. Isso tem que ter um crescimento de fé que não é fácil. E levantar e continuar a vida. Então, Jesus vem nos ensinar a superar aonde? Nele. Aonde vamos superar as nossas perdas, as nossas dores? No Senhor. Com a certeza de onde eu vou. Então, a nossa vida, nós temos que aprofundar a nossa escuta para aprofundar a nossa caminhada. Para aprofundar que a minha vida tem um sentido e um horizonte. Para onde você vai? Para onde você está caminhando? Não é para qualquer lugar, não. Eu vou voltar para o paraíso. Se não for isso, não tem sentido. O que vocês estão buscando na vida? Porque se você está estruturado no Senhor, vem o que vier. Nada é capaz de derrubar. Assim como nada derrubou o Senhor, não nos derrubará. Porque quem que nos sustenta? Qual rocha que eu estou sustentado? É nele. Então a gente não pode omitir falar do sofrimento. Porque a gente tem medo, a gente gostaria que o sofrimento não existisse. A gente quer falar só da festa. A festa vai ter. A festa não irá acabar. A dor nunca mais existirá. Nunca mais vamos separar, mas é depois. Mas às vezes a gente tem que lembrar uns aos outros que é lá. Que por enquanto existe dor aqui. Por enquanto existe sofrimento. Mas não estamos sozinhos. Essa certeza tem que estar cravada no coração de vocês. Para que vocês sejam testemunhos. Não podemos ser cristãos mais ou menos. Quando perguntarem para você sobre a sua fé, sobre como essa mulher falou, a senhora consegue perceber a alegria que eu sinto? Eu falei, eu vivi isso na morte do meu pai. Então eu entendo o que você está falando. Quando eu fiz a entrega dele, eu entendo o que tomou conta de mim. Mas é a certeza de que a gente tem um Deus que cuida, que a vida é eterna. É isso, essa certeza tem que acompanhar cada um de nós. Essa é uma fé madura. É uma fé que te ajuda a caminhar. Não alguém que desiste da vida e fala, se é assim eu desisto. Não. Fala ao contrário. E a hora que essa mulher falava, ao contrário, Senhor, eu quero viver cada vez mais nos seus caminhos, porque eu quero rever meu filho. Então, são caminhadas e são opções que nós vamos fazendo todo dia pelo Senhor. E a gente vai sendo capaz de viver com alegria,
Venha o que vier, a gente aprende a conversar com o Senhor e fala, é para fazer o que disso aqui, Senhor? O que nós podemos transformar nisso? E o Senhor transforma. Não há nada tão ruim que Ele não possa mudar. Mas a gente precisa acreditar. Para aqueles que creem, existem os milagres, a gente vê. É preciso crer. É preciso viver com Jesus uma fé destemida. Eu fico imaginando para Deus, quando a gente está diante de uma situação dessa, e você afirma que Deus é real, que Deus é Pai, que Deus não quer o castigo, que Ele só quer o melhor. Isso para Deus deve ser um conforto no coração. Quando Ele vê os filhos dele testemunhando, apesar da dor. Era o que o Salmo diz, não é? Apesar da dor, apesar de ser grande meu sofrimento, eu falo que creio no Senhor, que Ele faz maravilhas e faz. Só dele nos sustentar numa hora dessa, isso não tem preço. Então, essa segunda semana, e eu queria trabalhar a transfiguração sobre o sofrimento, porque é um assunto que a gente, como cristão, sempre evita. E não podemos, porque o sofrimento está na vida nossa, dos nossos irmãos. E às vezes a gente tem um comportamento medíocre e não podemos ter. A dor existe, sim. Foi Deus quem quis? Não. Mas vocês não podem ter medo de responder isso. O sofrimento não é Deus que colocou. Eu não creio num Deus que faz o filho machucar e depois estar aos pés dele para pedir que ele coloque um remédio para tirar a dor. Não creio. Mas existe o sofrimento e eu não tenho explicação para ele. Mas assumo, é o que eu falo lá no CTI com os pais e com os médicos. Eu tenho que assumir esse mistério da vida. O que nos cabe diante da dor? Fazer o que há de melhor para aliviá-la. E às vezes nós podemos aliviar a dor uns dos outros. Eu ainda posso aliviar com remédio, mas você pode aliviar com o seu sorriso, com o seu abraço, com a sua certeza da sua fé, né? Muitas vezes é a certeza da nossa fé que vai sustentar o outro. A minha ex-sogra dizia, quando o Sérgio morreu, a sua fé me mantém de pé. É a sua certeza de que você vai rever o Sérgio, é a sua certeza da sua fé é que me faz continuar caminhando, porque eu não tenho muita certeza disso. Eu falo, você vai ter, ainda vou deixar você ir na frente para você poder ver aquele careca. Eu ainda deixei na minha frente, ainda vou te dar essa concessão. Mas era o que eu ajudava ela a caminhar. E quando ela estava muito agoniada, que ela me ligava, eu falei, aposto que sonhou com aquele careca e está aí querendo morrer. Não, não acabou a missão, amiga. Nós temos que terminar a nossa. Mas com a alegria de viver essa vida que Ele nos deu, porque Ele sonhou conosco, Ele nos desejou. A gente poderia não existir, mas Ele sonhou conosco para viver com Ele eternamente. E nós não temos noção da dimensão. O que significa viver essa glória? Nós não temos. Então não há sofrimento aqui que não tem menor peso diante do que nós vamos viver ainda. Eu digo para vocês, não tenham medo. Não tenham medo, porque nós temos Deus. Se o sofrimento vier, chama o Senhor e fala, fique comigo essa noite, Senhor. Fica comigo esse dia. Me alimentem, se alimentem de Eucaristia, se alimentem da palavra, estejam sustentados, estejam firmados e não tenham medo de assumir a fé de vocês. Eu falo isso todos os dias naquele CTI com os pais. Eu falo, não creio no Deus que esperou a oportunidade para poder te dar tirar o seu tapete com a doença do seu filho. Eu não posso crer nesse Deus. Eu creio no Deus que, ao contrário, está te sustentando para estar aqui. Nesse Deus eu creio. Mas não no inverso. Não no Deus que eu tenho que pagar um dinheiro para Ele curar o meu filho. Não nesse Deus que a senhora tem que trazer o dinheirinho escrito assim, essa família doou tanto para a cura do seu filho. Eu não acredito, nunca vi na Bíblia uma tabela de promoção de cura. Para tumor cerebral, para câncer, nunca vi isso na minha vida. Não creio nisso. Creio num Deus da misericórdia. Que essa semana vocês aproveitem as leituras, todas as leituras de todos os profetas irão falar da misericórdia de um Deus que nos ama. Duas coisas eu quero que vocês tenham gravados para sempre. Que vocês são amados. Que a nossa vida é eterna. Que nada nesse mundo pode nos tirar isso. Nada. Os nossos nomes estão escritos no coração de Deus. Ninguém poderá nos separar dele. Ninguém te separa desse Deus. Mesmo que na doença você esteja só. Mesmo que você esteja quebrado e esteja só. Mesmo que te acabou tudo, o único que não vai te abandonar é Ele. Por quê? Porque te ama. Incondicionalmente. E vai nos levar. E vai nos dar força para viver o que tivermos que viver. A única coisa que eu sei, e que todo mundo que vive um sofrimento intenso, e todas as vezes que eu passei por grandes dores, são os momentos que te aproximam dele.
Não ao contrário. Não te afasta. Ao contrário, te aproxima. São as mais belas revelações, são os momentos que eu acho que a gente tem um crescimento maior. Não estou fazendo nenhuma apologia ao sofrimento, querendo que ninguém sofra, não quero. Não gostaria que tivesse sofrimento no mundo. Mas estou dizendo que o sofrimento não pode ser só coisa ruim. A gente pode mudar o olhar disso. E eu acho que, quanto mais a gente aprofundar, melhor será a nossa relação com o Criador e com os irmãos e conosco mesmo. A gente aprende, né? A gente passa a ter uma caminhada, porque também nós vamos sendo transfigurados. Os nossos olhos vão se abrindo. O nosso ouvido passa a ouvir diferente. Não esse barulho só que está o mundo, mas a voz daquele que nos chama e conta conosco. Então, essa noite o Senhor conta com vocês. Conta comigo. Conta com cada um de vocês, para que vocês possam ser testemunhas. Como se vocês tivessem visto lá no Tabor, ele sendo transfigurado. A gente vê isso todos os dias na Eucaristia. Que ele conceda também a vocês, a cada um, a graça da Eucaristia. A graça de vocês serem alimentados por ele e depois falar, eis-me aqui, aonde o Senhor precisa de mim. Que ele nos conduza a ser uma testemunha fiel, firme, como disse Pedro. Eu vi, meu olho ouviu. Eu ouvi, meu olho viu. Eu sei que o Senhor é fiel e que Ele não abandona nenhum dos filhos dEle. Que vocês tenham coragem de dar esse testemunho aonde estiverem. Por mais difícil que seja a situação. Lembrem, a transfiguração precedeu a ressurreição.